Olá, senhores. Nessa videoaula de hoje faremos a correção da nossa atividade passada, atividade essa que era referente ao estudo dos troncos de cones. A primeira questão da Unifor: seccionando-se um cone reto com altura de 15 centímetros e raio da base medindo 3 centímetros, seccionando ele por um plano paralelo ao plano base, distando 10 centímetros da base, obtém-se uma espécie de copo. Então você vê inicialmente um cone que tinha 15 centímetros de altura e 3 centímetros de raio. Ele foi cortado paralelo à sua base a uma altura de 10 centímetros. E quando a gente corta, a gente forma um copo que tem o formato de um tronco de cone. O volume aproximado desse copo é em centímetros cúbicos quanto? Bem, calcular o volume aproximado do copo é calcular o volume do tronco de cone, já que o copo tem formato de tronco de cone. Bem, para obter esse copo, a gente seccionou a altura do cone original em um terço, a uma distância, um terço do seu vértice. Se vocês olharem, como nós tínhamos o cone original com a altura 15, ele foi cortado a 5 centímetros do vértice do cone. 5 centímetros é um terço de 15. Desse modo, então, se nós cortamos ele a um terço do vértice, o raio desse corte é também um terço do raio da base desse cone, devido à proporção, à proporcionalidade que existe entre as alturas e os raios do cone menor que eu obtive e do cone original. Bem, mas cortar o raio de tal maneira que ele fique um terço de 3 é 1. Isso quer dizer então que o copo que nós obtivemos em formato de tronco de cone, ele vai ter raio menor 1 centímetro, raio maior 3 centímetros e a altura 10 centímetros. Com essas medidas, é só a gente pegar a fórmula do volume de tronco de cone, que é π vezes h sobre 3, que multiplica, entre parênteses, raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Substitua os valores, bonitinho, aí como eu fiz. Vamos resolver então. Eu repeti o π vezes 10 sobre 3, porque não dá para fazer nada com ele por enquanto. Resolvi 3 ao quadrado, que é 9, 3 vezes 1, que é 3, 1 ao quadrado é 1. Esta soma, entre parênteses, ela dá 13. Então agora você vai pegar 10 vezes 13 dá 130, e a gente chega no volume de 130 π sobre 3. Bem, mas o π, nós sabemos que ele vale aproximadamente 3,14. Então você pega 130 vezes 3,14 sobre 3. Quando você pegar, multiplicar o 130 pelo 3,14 e dividir por 3, nós vamos ter que o volume do copo ele será de 136,06 centímetros cúbicos. Bem, mas a questão pede o volume aproximado. 136 fica mais próximo de 130. Então a resposta correta é o item B. A segunda questão. Uma peça de acrílico tem a forma da figura dada. Suas dimensões são 10 centímetros de altura, 4 centímetros de raio nas extremidades, extremidade maior, né? E 2 centímetros de raio no centro. Pergunta: qual é o volume de acrílico usado para fazer essa peça? Bem, primeiro vamos ter que interpretar que a peça de acrílico ela tem o formato, né, de dois troncos de cone justapostos, colados em sua base menor. Dessa forma, então, esses troncos de cone eles têm raio da base menor 2, raio da base maior 4 e a altura do tronco de cone, se liguem, é 5. A peça toda tem a altura 10 porque a altura da peça toda é a altura de dois troncos de cone. Então, cada tronco de cone só tem a altura 5. Dessa forma, então, o volume dessa peça vai ser o volume de dois troncos de cone. Então, você vai pegar que o volume da peça é 2 vezes a fórmula do volume do tronco de cone. Ok? Então tem a fórmula do volume do tronco de cone, lembrando que está multiplicado por 2, porque a peça é formada por dois troncos. Substitua os valores, então vai ficar 2 vezes π vezes a altura do tronco, que é 5 sobre 3, multiplicado, entre parênteses, raio maior, 4 ao quadrado, raio maior vezes raio menor é 4 vezes 2,
mais raio menor ao quadrado, então 2 ao quadrado. Bora resolver. 2 vezes 5 dá 10, então o volume vai ficar 10π sobre 3, que multiplica entre parênteses. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 2 dá 8, 2 ao quadrado é 4. Esta soma entre parênteses é 28, então vai ficar 10π sobre 3 vezes 28. Isso dá então 280π sobre 3. Agora substituamos o π por 3,14, então você pega 280 vezes 3,14 dividido para 3, isso vai dar aproximadamente 293,02 centímetros cúbicos. Bem, a questão ela trata de valor aproximado, né? 293,06 aproximadamente 300 centímetros cúbicos é o valor desta peça, o valor do volume desta peça. A terceira questão da VUNESP de São Paulo. Um cone reto tem raio da base R e altura H. Seccionando-se este cone por um plano paralelo à base e distante H do vértice, obtendo-se um cone menor e um tronco de cone, ambos de mesmo volume. Então, o H, a altura que você deve cortar o cone maior é quanto? Então vamos entender. Eu tenho um cone maior, um cone original. Esse cone original tem raio R e altura H. Eu quero saber qual é a altura distante a partir do vértice desse cone, qual é a altura H, que eu devo cortar esse cone, formando um cone menor e um tronco de cone que tenham o mesmo volume. Bem, vamos pensar o seguinte. Abaixo eu vou fazer uma representação do que essa questão descreve. Nós temos aí um cone. Esse cone ele tem raio R e altura H. Eu vou pegar e vou medir a partir do vértice desse cone uma distância H e vou cortar esse cone. Quando eu corto esse cone, a partir de uma distância H do seu vértice, eu formo a partir daí um tronco de cone, um cone. Esse cone menor ele vai ter raio, altura H, que foi a distância que eu cortei, né, a partir do vértice, e ele vai ter um raio que eu vou chamar de R. Além desse cone menor, nós vamos obter um tronco de cone. Esse tronco de cone ele vai ter raio maior R, vai ter raio menor R, e ele vai ter altura, fiquemos atentos, H menos H. Porque para você saber a altura do tronco de cone, é só você pegar a altura total do cone original menos a altura do cone menor que foi formado. Bem, lembrando que eu quero saber quanto é que vale o H, vamos lembrar sempre disso. Nós sabemos que existe uma semelhança entre o cone menor e o cone original, porque todos são cones semelhantes. Então a gente pode montar aquela proporção entre os raios e as alturas. Vai ficar a altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como o raio do cone menor está para o raio do cone maior. Eu vou então agora fazer produto dos meios pelos extremos e vou aqui isolar o R. Passando o H dividindo, eu tenho que o R é H vezes R sobre H. Beleza. Vamos para a informação que tem na questão que eu não usei ainda. O volume do cone menor e o volume do cone maior, e o volume do tronco de cone, são iguais. Se eles são iguais, então a gente pode dizer que o volume do cone menor, que eu vou chamar de V1, é π vezes o raio menor ao quadrado, vezes a altura menor, sobre 3. Por outro lado, o volume do tronco de cone, ele vai ser, que eu vou chamar de V2, né? Ele é π vezes a altura do tronco de cone, que é H menos H, dividido para 3, vezes o raio maior do tronco de cone ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Bem, nós sabemos que esses dois sólidos eles têm o mesmo volume. Então a gente pode pegar e igualar o V1 com o V2. Igualando o V1 com o V2, a gente chega nessa expressão aí. Eu só peguei e igualei as duas fórmulas. Bem, tá uma expressão meio grande, né? Esquisita. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui fazer da seguinte maneira. Eu vou cortar os π's que se repetem
e vou cortar os 3 que estão dividindo. Então ficou um pouco mais simples, né, a expressão. Pelo menos agora está menorzinha de a gente ver. Bem, agora eu faço o seguinte. Vamos lembrar que a gente isolou o Rzão. O Rzão ele é Hzão vezes Rzinho sobre H. Então pode olhar que onde tem Rzão, eu troquei por Hzão vezes Rzinho sobre H. Comparem direitinho, dá para a gente perceber. Bem, agora eu vou resolver essa potência, esse produto que está entre colchete. Resolvendo a potência e o produto, Hzão vezes Rzinho sobre Hzinho ao quadrado dá Hzão ao quadrado, Rzinho ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado. Aí na segunda parcela, eu só multipliquei Rzinho por Rzinho, deu Rzinho ao quadrado e repeti o resto. Bem, entre parênteses, nós temos uma soma de fração. Tem que igualar os denominadores. Igualo os denominadores deixando todos h ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Ó. Repeti tudo que estava antes. Outra coisa que eu fiz, que aí foi antes de igualar os denominadores, desculpa, eu acabei trocando aqui. Observem que na linha anterior tem r ao quadrado multiplicando todas as parcelas. Então eu cancelei r ao quadrado. O rzinho ao quadrado eu cancelei. Já ficou um pouco mais simples. Agora sim, eu vou igualar os denominadores entre parênteses. Vou colocar tudo hzinho ao quadrado. Tudo igualado. Ó. Aí, claro, vai mudar o numerador também. Porque, por exemplo, ó, hzinho ao quadrado dividido por h dá h. Então, em cima vai ficar hzão vezes hzinho. Hzinho ao quadrado dividido por 1 dá hzinho. Então, aí onde era 1, ficou hzinho ao quadrado sobre hzinho. Mas observe que todos os denominadores estão igualados. Bem, agora, como entre parênteses nós temos soma de fração com o mesmo denominador, eu posso colocar tudo no único denominador. Já ficou um pouco mais simples. Bem, agora vem a saída mais difícil, digamos assim, de você enxergar nessa questão. O que você faz agora? Pessoal, observemos que hzão menos hzinho vezes, acompanhe aí, hzão ao quadrado, mais hzão vezes hzinho, mais hzinho ao quadrado. Isso aí é uma fórmula. Que fórmula? Isso aí é o desenvolvimento da diferença de cubos. Diferença de cubos, a fórmula é desse jeito aí. Então você vai poder trocar tudo isso que está em cima da fração, hzão menos hzinho vezes hzão ao quadrado, mais hzão vezes hzinho, mais hzinho ao quadrado. Como isso aí é uma diferença de cubos, você pode trocar tudo isso por hzão ao cubo menos hzinho ao cubo. O restante é só olhar que eu repeti. Está aí o h ao quadrado embaixo. Bem, e agora, feita essa parte que é a mais complicada de se ver, faça produto dos meios pelos extremos. Hzinho vezes hzinho ao quadrado dá hzinho ao cubo. Isso é igual a hzão ao cubo menos hzinho ao cubo. Isola o hzinho ao cubo, jogando ele para o começo, somando. Então você tem que 2hzinho ao cubo é igual a hzão ao cubo. Como eu quero saber o hzinho, passo 2 dividindo. Contrário da potência é a raiz, que no caso aí é cúbica. Então o hzinho ele é a raiz cúbica de hzão ao cubo sobre 2. A raiz cúbica de hzão ao cubo é hzão. E a raiz cúbica de 2, o 2 fica na raiz porque ela não é exata. E aí você olha para as opções e percebe que não tem essa opção para você marcar. A mais parecida que tem aí é o item B, mas o item B não é raiz cúbica, é raiz quadrada. Então não é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai racionalizar o denominador. E como é que racionaliza denominador que tem a raiz cúbica? Você multiplica em cima e embaixo, prestem atenção, pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Que é para juntar o 2 ao quadrado com o 2 e formar 2 ao cubo, para você poder tirar de dentro da raiz. Então vamos lá. Hzão vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, eu posso colocar como hzão vezes a raiz cúbica de 4, já que 2 ao quadrado é 4. A raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 ao cubo. Bem, mais a raiz cúbica de 2 ao cubo é a raiz cúbica de 8, né? Que é 2. Então nós temos que o hzinho, ele é hzão
vezes a raiz cúbica de 4 sobre 2. De forma, então, que a resposta correta é o item A. E aí a gente finaliza a nossa terceira questão. Quarta questão, uma das mais fáceis da atividade, do Enem 2013. Uma cozinheira, especialista em fazer bolos, ela utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são o quê? Bem, você pode observar que a parte exterior e o miolo da forma de bolo, ambas formam um tronco de cone. Dessa forma, então, nós temos aí dois troncos de cone formando a forma de bolo. O miolo é um tronco de cone e a parte de fora é outro tronco de cone. E a resposta correta é o item D. Quinta questão, também do Enem 2019. A prova que foi anulada porque teve fraude. A prova vazou. Bem, uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostrado na figura que a gente está observando. Considere que o raio do reservatório tenha, a base do reservatório, tenha raio R, 2 raios de 3 metros. E que a sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo, como a gente pode ver. Se a altura do reservatório é de 12 metros, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma área de quantos metros quadrados? Bem, primeiro observemos que a tampa é uma superfície circular. Para calcular a área do círculo, eu tenho que saber o raio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai precisar descobrir qual é o raio da boca desse reservatório. Como o reservatório tem o formato de um tronco de cone, a boca é a base maior do tronco de cone. Então a gente vai ter que descobrir primeiro qual é o raio da base maior do tronco de cone e depois fazer a sua área, a área dessa base. Bem, para que a gente possa descobrir quanto é o raio maior, vamos observar inicialmente esse triângulo sombreado. Bem, nesse triângulo sombreado, nós temos que esse cateto é a altura do tronco de cone. Observem que aí nós temos um triângulo retângulo, então essa altura é um dos catetos. E o outro cateto, ele é exatamente o raio maior do tronco de cone menos o raio menor, como a gente já viu. Como nós sabemos que esse ângulo aí é um ângulo de 60 graus, e sabemos ainda que o raio menor é 2 raios de 3 e a altura é 12, então a gente pode aplicar trigonometria nesse triângulo aí. Bem, nós temos aí o Hzão, ele é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, e o Rzão menos Rzinho é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente faz me lembrar a tangente. Então você aplica a fórmula da tangente. A tangente de 60 graus, ela vai ser o cateto oposto, que é o Hzão, sobre o cateto adjacente, que é Rzão menos Rzinho. No entanto, nós sabemos que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Sabemos que o Hzão é 12 e sabemos que o Rzinho é 2 menos raiz quadrada de 3. Bem, agora é só fazer os cálculos necessários que a gente encontra qual é o valor do Rzão. Eu vou aí trocar de lugar entre si a raiz de 3 com o Rzão menos 2 raiz de 3. Está aí a troca feita, ok? Feita essa troca, eu vou agora então passar o menos 2 raiz de 3 para o outro lado, somando, como vocês podem ver. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar essas frações. Para somar tem que igualar o denominador. Para igualar o denominador, eu multipliquei pela raiz de 3 em cima e embaixo no 2 raiz de 3. Aí já igualo o denominador. Bem, na segunda fração, a primeira fração só repetir, né? Na segunda fração, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então a segunda fração ficou 2 vezes 3 sobre raiz de 3. 2 vezes 3 dá 6, né? 6 somado com 12 dá 18. Então nós temos que o raio da base maior, que é o raio da boca desse reservatório, ele vale 18 sobre a raiz de 3 metros. Beleza, mas não era isso que eu estava querendo na questão. Isso é necessário, mas não é a resposta. O que eu quero na questão é o raio da boca desse nosso recipiente. Como a boca é a base maior, então agora vamos calcular a área da base maior, a área da tampa. A área da base maior é π vezes o Rzão ao quadrado.
Como o Rzão é 18 sobre raiz de 3, então vai ficar π vezes 18 sobre raiz de 3 ao quadrado. 18 ao quadrado é 324. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 324 sobre 3 dá 108. Repete o π, metros quadrados. Então, a área do nosso reservatório é 108 π metros quadrados, de maneira que a resposta correta é o item B. Bem, com isso chega ao fim mais uma videoaula. Fico por aqui, até a próxima videoaula.